Boa noite, que coisa boa te ter aqui comigo. Hoje a noite vai ser muito boa, hein? Vai ser top. Nós vamos conversar com o professor Leandro Quadros e seja bem-vinda Taniele, Tamires, Cristine Ventura, Rosilande. Gente, Rosilândia, né? Coisa boa, hein? Evandro, seja bem-vindo. Essa noite muito boa. Eu quero que você já comece nessa live mandando esse aviãozinho aí pra galera toda, né? Para os seus grupos no WhatsApp, para os seus grupos da igreja, irmã da igreja, família, amigos. Envie essa live porque nosso objetivo hoje é abençoar a sua vida, tá? Tirar as dúvidas, falar de forma tranquila e leve sobre sexualidade, para que você seja feliz sexualmente. Eu já vou logo. Coisa boa, viu? Fiquei feliz, gente. Pense na pessoa feliz quando o professor Leandro Quadros aceitou meu convite. Era eu, né? Boa Eliane, noite! boa noite, tudo bem? Tudo bem? E aí, Satisfação estar preparado? aqui. Espero estar preparado. Satisfação estar Hoje, com você e com seu querido público aqui. o prazer é todo nosso, felicidade minha, de cada uma das minhas seguidoras. Que coisa boa te ter aqui. Eu vou fazer o papel Obrigado. do Tito, viu? Vou te Tá colocar na bom. mira. Na verdade, eu que deveria fazer o papel do Tito, né? Mas vamos deixar dessa vez assim. Uma próxima você faz, então. Tá bom. Coisa boa, viu, professor? Você tá aqui é muito bom, porque aqui nesse canal a gente conversa sobre sexualidade, Uhum, levando em consideração sempre os princípios bíblicos e a uhum. ciência. Então é isso que a gente Perfeito. sempre faz aqui. E aí é muito bom te ter aqui para a gente poder trazer esse aspecto bíblico de uma forma clara, com as passagens Uhum. bíblicas, de uma forma que eu sei que você faz de uma forma maravilhosa, clara, né? A gente sempre traz uma linguagem que as pessoas entendam. A gente sempre traz com carinho, com amor, né, para que elas compreendam a vontade de Deus na vida delas, inclusive na vida Exatamente. sexual, né? Que muita gente Exato. acaba afastando Deus da vida sexual. E a gente tenta vir aqui e juntar as duas coisas. Porque Deus tem muito interesse, né? Em fazer com que Tem. a gente seja feliz sexualmente. Então, obrigada por ter Exatamente. aceitado, viu, o Que é isso, convite. uma Muito alegria, bom. uma honra. Muito bom ter você aqui. Eu vou só pedir para essa galerinha que está aqui começar a convidar os amigos, tá, gente? Convida seu amigo, vai lá no grupo da igreja, do pastor, vai lá no grupo das irmãs de oração, envia esse link para todo mundo, porque a Isso gente aí. quer que seja uma bênção para a sua vida, tá? Eu vou deixar você se apresentar, professor, porque o currículo é extenso, né? Então você se apresenta, fala um pouquinho sobre você e depois a gente já começa com as nossas perguntinhas, que são muitas. Perfeito, perfeito. Até separei algumas coisas aqui para nós comentarmos, né? E vai ser uma honra estar aqui com vocês. Bom, meu nome é Leandro Quadros, amigos, eu trabalho na Novo Tempo, apresento o Na Mira da Verdade e o En la Mira de la Verdad, né? Na versão espanhola do programa. Hoje eu faço isso na TV e no rádio, tá? E eu sou formado em comunicação social, me pós-graduei em jornalismo científico e fiz um mestrado em teologia. Então essas são as minhas áreas. E atualmente eu continuo na mira, mas fazendo um trabalho mais online, diríamos assim, né? Tenho atuado bastante nas redes sociais. Então é uma honra estar aqui com vocês e eu quero te agradecer, Eliane, pelo convite, tá? Foi muito bom, vai ser muito bom podermos estudar um assunto tão importante e que muitas vezes impede, por causa de crenças limitantes, não é? Impede a pessoa de desfrutar aquilo que Deus quer que ela desfrute na sexualidade. Verdade. Mas a gente está aqui para desfazer essas crenças limitantes, a gente está aqui para colocar a crença certa no lugar e fazer com que essas Exatamente. pessoas sejam mais felizes sexualmente, né? E aí, professor, a gente já vai logo começando aqui com a seguinte questão. Uhum, Muita gente afasta a possibilidade do sexo ser prazeroso, do sexo ser um presente de Deus da vida do cristão. E tem muita gente uhum, que usa Gênesis
E aí fala assim, mas Eliane, lá em Gênesis dizia que eles estavam nus, mas eles não se percebiam nus. Então, como que o sexo começou antes do pecado? Então, essa é uma questão muito importante para a gente tratar. E aí Ótimo. eu queria que você falasse assim, biblicamente, o sexo, ele é anterior ao pecado ou posterior ao pecado? E aí, depois dessa sua resposta, a gente vai argumentando aqui, tá bom? Perfeito. Eliane, a Bíblia não deixa dúvida, digo isso para todas as nossas internautas, que o sexo é uma criação de Deus antes do pecado. E eu vou ler um outro texto que mostra que mesmo após o pecado, Deus manda aproveitar mesmo, tá? Então, Gênesis 1, 28, é um texto, se prestarmos bem atenção nele, ele diz assim, ó, Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se. Como que nós vamos nos multiplicarmos? Pelo poder do pensamento? É óbvio que não, né? Se multiplica e é fértil, se a pessoa é fértil e se multiplica, ela pode fazer sexo. Então, isso aqui foi dado no início. No início da criação, né? Quando Deus criou nossos primeiros pais no sexto dia. Então, o sexo, sem dúvida alguma, existe, foi criado antes do pecado. Quem pensa o contrário, desculpe a franqueza, não entendeu a Bíblia. Tá? Outro detalhe, Deus, a Bíblia manda aproveitar mesmo a sexualidade. Olha o que diz Provérbios 5:18. A Bíblia não tem frescura em relação ao assunto. A Bíblia é livre, leve e solta. Isso é Né? maravilhoso, né? Olha, é maravilhoso ver como Deus se preocupa e Deus trata do assunto de forma leve, né? E olha o que diz Provérbios 5, 18 e 19, ó. Seja bendita a sua fonte, alegre-se com a esposa da sua juventude. Gazela amorosa, corça graciosa, e aqui vem um detalhe, ó, que os seios da sua esposa sempre o fartem de prazer e sempre o embriaguem os carinhos. Eu adoro esse Sempre, verso. ele tá dizendo assim, ó, se puder, faça sexo todo dia. Você Bom entendeu? demais, Então, bom aqui, demais. a ideia de que o sexo é só para procriação, também que existe em alguns meios cristãos, é totalmente descontextualizada. Também não condiz com Provérbios 5, 18 e 19, né? Muito legal, né, professor? E aí a gente vê o seguinte, que o sexo, ele sempre esteve nos planos de Deus. Sempre. Agora, olha como Deus é perfeito, né? Ele coloca o ser humano para se relacionar sexualmente e não simplesmente para se multiplicar. E eu acho isso muito Exato. legal, porque Deus fala assim, olha, os animais, eles vão procriar, É. mas vocês não, vocês serão abençoados. E essa bênção, né, tá ali dentro da bênção o sexo. E aí, em vários locais da Bíblia, a gente percebe Deus relembrando essa bênção, que é a vida sexual feliz dentro do casamento. E aí, quando a gente vê que o sexo é um presente, que o sexo é essa bênção de Deus, tem muita gente que fala assim, Eliane, mas se o sexo é uma bênção de Deus, por que é que ele só tem que ser feito dentro do casamento? Já que eu fui feito ser sexual, já que eu quero, eu desejo o outro, eu amo o outro, eu já tô até com o casamento marcado. Então, eu tô aqui, quero o outro me quer, eu amo, a gente vai se casar, a gente está desejando um ao outro. A Bíblia fala, professor, alguma coisa assim do momento ideal para o sexo? Será que tem um verso assim, uma Ah, parte que deixa claro? Então diz aí pra tem gente. um texto, sim. Tem um texto, Eliane, que ele mostra a ordem sequencial para que o sexo faça parte da vida do ser humano. Óbvio, eu já vou abrir aqui um parênteses. Infelizmente, né, grande parte de nós, seres humanos, somos pecadores e não conseguimos cumprir esse plano de Deus. Mas isso não quer dizer, amigo internauta, amiga internauta, que Deus não a perdoe. Né? Se você errou em relação a isso, você lembra de 1 João 9, né? Que diz assim, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então Deus perdoa, o passado não vale mais.
Mas existe realmente uma ordem, uma sequência. Olha o que diz o verso 24 de Gênesis 2. Ó, isso é importante. Porque é Deus fazendo aqui o casamento. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe, ou seja, independência dos pais, se unirá à sua mulher, isso aqui é o casamento, e eles se tornarão uma só carne, atividade sexual. Então veja, Deus Legal. coloca uma sequência, independência dos pais, casamento e sexualidade. E por quê? Aqui está a questão. Eliane, tem um sociólogo chamado Andrew Greeley. Ele fez uma pesquisa, ele disse que os casais que oram de mãos dadas, eles têm um prazer sexual mais intenso do que os outros. Olha E o só. que isso nos diz, então? Que o sexo ele também tem uma dimensão espiritual. Também é uma questão de vínculo mental e espiritual. E quando a pessoa faz fora do matrimônio, o sentimento de culpa não vai ajudar ela a ter esse vínculo que ela teria se ela fizesse somente depois do matrimônio. Né? Sim. Repito, não diga que Deus não perdoou, que Deus não perdoa, já é passado. Mas o plano de Deus realmente é que o ser humano siga esta sequência de Gênesis 2:24. E é bacana a gente ver essa sequência. É muito legal a gente saber que Deus perdoa quando acontece o erro. E é muito importante que a gente reforce aqui, para quem está assistindo, que infelizmente, gente, tem muita gente, eu vou falar isso aqui, professor, porque tem muita gente que chega para mim e diz assim, Eliane, eu casei virgem, e eu Uhum. achava que ia ser assim, ó, casei virgem, sou feliz sexualmente. Hum. Não casei virgem, agora eu tô colhendo a maldição do meu pecado. Né? Então Isso é um chega muita problema. coisa para mim desse tipo, sabe, professor? E eu Aham. costumo dizer assim, olha, Deus, ele dá uma orientação pra gente do caminho ideal. Mas isso Uhum. não significa que a gente não tenha que ter informação. Isso não significa que a gente não tenha que se preparar para o matrimônio, porque Uhum. não é essa equação. Eu amo e eu serei feliz sexualmente. Não é. A gente Não precisa é. de conhecimento, a gente precisa se preparar fisicamente, emocionalmente. Eu gosto muito de vários artigos da psicologia que chegam à conclusão que a gente precisa de maturidade emocional para o sexo. E Exatamente. essa maturidade emocional, ela só chega depois dos 20 anos. Olha que Então, antes interessante. disso, a gente tem maturidade física, mas a Mas gente não emocional. não tem maturidade emocional. E isso acaba impactando também a nossa responsabilidade frente ao sexo, porque o sexo ele precisa ser feito com muita responsabilidade no sentido de eu me entregar, eu saber o que eu estou fazendo, eu provocar o prazer no outro, eu sentir prazer também, né? Então, tudo isso é muito melhor quando você tem maturidade emocional, quando você tem maturidade física e quando você segue aí, né, o deixar bíblico que Uhum. envolve toda essa maturidade, né? Exato. Isso é bem legal. Interessante, Eliane, que quando a mulher pensa assim, não é? Nossa, eu casei virgem, achei que ia ser feliz sexualmente. Se ela continuar cobrando-se, sem se destravar, né, como você muito ensina, vai ficar cada vez pior, né? Então Exatamente. você tem que fazer o quê? O que Paulo fez, não em relação a esse assunto, né? Ele falou de um outro assunto, mas em Filipenses 3:12 a 15 ele fala, ó, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que estão diante de mim. Então agora é hora de você aprender, conhecer o próprio corpo, saber o que você gosta, o que você não gosta e conversar com o seu cônjuge. Porque Crescer. a questão é mais mental do que física, né? Raramente existe um problema físico envolvendo a sexualidade. Então é mental. Então, se você trabalhar a mente, querida internauta, pode ter certeza, você vai desfrutar da sexualidade como Deus quer que você desfrute. É verdade. E aí, por isso que eu sempre falo por aqui que a gente precisa juntar três fatores quando a gente fala sobre sexualidade. A gente precisa juntar o espiritual, o emocional e o físico. Quando eu Uhum. consigo juntar essas três coisas, a felicidade sexual ela vai ser mais fácil, vai estar mais presente. Mas você Exatamente. tocou em um ponto aí que também foi questionamento das pessoas. Porque você falou assim, da pessoa virgem. E Uhum. aí,
Muita gente chega para mim e fala assim, Eliane, eu escuto você explicando sobre o ímen, eu escuto você dizendo que nem toda mulher sangra, Uhum, mas lá na Bíblia tem um verso que diz que a mulher tem que sangrar, que tem que levar os lençóis para o sacerdote olhar. E eu quero entender isso, porque eu tô aqui, ó, casei, não sangrei, meu marido tá achando que eu não era virgem. E o que de fato, professor, a Bíblia traz nessas leis? Né? Quando certo. falava sobre essa questão da virgindade, e esse sangue, essa virgindade, era para fazer com que as mulheres se sentissem mal, fossem depreciadas pela sociedade, né? Fala aí um pouquinho pra Uhum. gente sobre isso. Interessante essa pergunta. Olha, por que que Deus deu uma orientação? Essa orientação está num contexto quando o marido tivesse uma relação sexual com a esposa, muitos homens naquela época, e olha, eles eram escravos, eles estavam totalmente sem sensibilidade. Então eles eram grossos mesmo, tá, com a mulher. Então o que que acontece? Eles poderiam ter uma relação sexual com a mulher e mentir. Ou ela não é virgem. E aí isso seria um problema sério para ela diante da sociedade e perante os pais da moça. Então, para Deus ajudar a mulher, não foi para constrangê-la. Ele mandou, olha, que o lençol seja, caso ele faça isso, não é toda vez que fizesse sexo, né, e se casasse que mostrava o lençol, mas caso ele questione, aí você mostra para os juízes. E aí ele vai ser punido, ele vai tomar uns açoites para ele aprender a não ser mentiroso, tá? Agora, por que que no caso elas sangravam com mais facilidade do que as mulheres hoje? Pelo seguinte, a dificuldade delas de romper o ímen era maior do que hoje. Hoje, por exemplo, só o andar de bicicleta já pode fazer romper o ímen, dependendo da mulher. Então, o seu marido, ele tem que estar informado de que nem todas sangram. E que nos dias de Israel, elas aconteciam porque elas não tinham essa facilidade como a mulher tem de romper o ímen. Eram mulheres até mais fortes, mais saudáveis. Tá? Uhum. Hoje, até o andar de bicicleta muito pode acontecer de romper o ímen. Então, eu digo assim, tira isso da cabeça. Né? Tira isso da cabeça. Você e Deus sabem do seu valor, do teu esforço que você fez. E se o seu marido não acreditar em você, ele não tem, diríamos assim, muito gabarito para acreditar em você. Porque eu duvido muito que ele tenha casado virgem, infelizmente. Né? Então, se ele não casou, por que você também deveria? Lógico, pela palavra de Deus devemos todos. Mas se ele não, por que cobrar de você também uma coisa que ele não fez? Então, seria hipocrisia da parte dele. Então, ele tem que acreditar na esposa. Se não acreditar na esposa, não desenvolve a confiança. E o casamento vai terminar por uma simples bobagem, né? E você sabe, professor, que falando sobre essa questão do ímen, eu acho bem importante avisar para todo mundo que está aqui assistindo que o ímen, hoje já temos muitos estudos, né, sobre o ímen, Uhum. e a gente sabe que o ímen, ele é uma película ali, né, membrana, Uma uma membrana. membrana que não é inervada e nem é vascularizada. Então, eu costumo falar assim que o ímen é como se fosse a cutícula da nossa Uhum. unha. Só que essa cutícula lá na vagina. Então, Uhum. primeiro que não é uma barreira, né? Um muro Uhum. fechado, porque passa a menstruação, passam outras coisas ali, fluidos mesmo. Então, não é completamente fechado. E o que que nos ajuda hoje, né? Para que a gente não sofra nessa primeira vez. O que ajuda é você preparar bem a sua mente e o seu corpo para esse momento. Porque se eu Uhum. sei que ele não é vascularizado, se eu sei que ele não é inervado, e se eu estou bem preparada, eu vou ficar tranquila. Eu vou ficar Hum. mais relaxada, os meus músculos do assoalho pélvico E vão esse é o ficar mais segredo. relaxados. E aí eu vou ter condição de ter uma relação sexual que não seja dolorosa, né? Que não sangre. Aí você vai falar assim, mas Eliane, por que que algumas sangram, outras não? Porque tem gente que vai para a primeira vez tão fixado na penetração
Que É. às vezes a mulher, ela não tá lubrificada o suficiente. E aí imagina, né? Você já tentou fazer a unha, para quem é mulher que está assistindo a gente, já tentou fazer a unha sem amolecer a cutícula? É prejuízo na certa, né? Então, Uhum. quando você vai lá para a relação sexual e você tá bem excitada, bem lubrificada, essa entrada do pênis, ela tende a ser menos dolorosa, menos bruta no sentido assim, gente, porque se tivesse lubrificação e o pênis entra, existe uma chance muito grande do ímen, contudo, descolar da parede da vagina. E E aí é o quando sangramento. descolar, vai sangrar. Agora, imagina Entendi. essas mulheres daquela época também, né? É. Preocupadas na hora da relação sexual, é a primeira vez, ansiosas, tensas, e aí Uns o homens músculo, sem sensibilidade, uns brutos, né? né? Então, tudo favorecia, mas eu achei É. muito fantástico a gente reforçar aqui a ideia de que a Bíblia ela não estava tendo um comportamento aqui machista e preconceituoso. É o Pelo contrário. contrário, a Bíblia estava protegendo essas mulheres, né, Ah, casadas aí com protegendo homens elas, a grosseiros. integridade. E como eu disse, se o cara vacilasse, ele ia tomar açoites. Então era para proteger realmente a mulher. Muito legal mesmo. E aí, nesse contexto, né, de casamento, esses dois estão ali casados, né, professor? Aprendendo sobre a vida sexual. E aí tem outro verso, né, que eu gosto de falar para o pessoal, que fala assim, olha, o soldado israelita ali, ele não vai para a guerra, né? Ele vai ficar em casa. E ele vai ficar em casa para quê? Esse verso, ele dá que sentido da relação sexual para as pessoas que estão assistindo a gente? Porque, peraí, ele não vai poder ir para a guerra, ele não vai poder pegar nenhum serviço público Durante um ano. durante um ano. Para que esse homem ficava em casa, hein, professor? Me explica. Exatamente para dar, e diz o texto, para dar prazer à sua esposa, para contentar a sua esposa, para alegrar a sua esposa. Fantástico, né? Na Ah, Bíblia é eu amo. espetacular. A Amo esse Bíblia é verso. espetacular. Porque olha só, gente, um ano para vocês aprenderem a ser feliz sexualmente. Porque felicidade sexual é aprendida, meu povo. Grave isso no coração de Ninguém vocês. nasce sabendo. A gente aprende. E olha o cuidado de Deus. Olha, você vai ficar durante um ano em casa para conseguir fazer feliz, aprender a fazer feliz a mulher com quem você se casou. Só que aí a gente entra em uma coisa importante. E eu quero avisar vocês aqui que estão assistindo, que daqui a um tempo vai ter uma surpresa muito boa do professor Leandro Quadros. Vai chegar um livro aí fantástico. Mas eu já vou dar um spoiler, tá, professor? Tá Aí bom. imagina, esse homem ficava em casa um ano, né? Para Uhum. aprender a fazer feliz a mulher com quem ele se casou. Então, professor, a mulher, ela devia ser totalmente passiva, né? Ela devia ficar lá parada, esperando que o Hum, marido fizesse ela feliz sexualmente. E ai dele se não conseguisse. É essa ideia que a Bíblia traz da mulher parada, da mulher que não faz nada, para passiva, ser né? passiva, sem graça, um pedaço de madeira. Qual é a ideia? Eliane, por incrível que pareça, o que eu vou dizer agora aqui vai deixar muitas internautas. Ah, mas eu não acredito. Pois você vai acreditar. No livro de Cantares, nós aprendemos que na cultura hebraica, quem toma a iniciativa do sexo é a mulher e não o homem. Olha só. Se você vê a esposa de Salomão aqui, ela era uma danadinha e Ai, não gente, tinha vergonha nenhuma disso. Então, no pensamento hebreu, não é o homem que toma a iniciativa, é a mulher. olha só, viu, mulheres que estão me Então, as assistindo? mulheres hoje que se sentem presas e tudo mais, isso é influência da cultura católica, que via no sexo o pecado original. Então, esta cultura católica impregnou o Ocidente. No Oriente não há esse problema. A mente oriental, a mulher toma iniciativa a hora que ela quiser. E Cantar e diz exatamente isso. Dá Que para maravilha, né? ler, ver isso totalmente. Olha, são raros os momentos que Salomão toma iniciativa. Acho que 90% das vezes no livro
É ela. E tem umas coisas que ela faz aqui, Liane, olha, até eu separei um texto aqui. Olha só o que a esposa dele fez. Ela tomou a iniciativa porque ela tinha um fetiche, ela tinha uma tara de fazer uma coisa com o marido dela. Olha o que diz aqui Cantares 3, verso 10. Agora as internautas vão ficar de cabelo em pé, mas está na Bíblia, está na palavra de Deus. E se está na palavra de Deus é porque Deus inspirou para você aprender com isso, tá? Vamos ler aqui, ó. Vai ser o texto de Cantares 3, verso 4, ó. Mal havia passado por elas quando encontrei aquele a quem o meu coração ama. Veja, uma iniciativa dela. Ó. Eu o segurei e não o deixei ir, até que o trouxe para a casa da minha mãe, para o quarto daquela que me concebeu. Você Nossa. quer uma aventura sexual mais aventurada do que essa aqui? Mais arriscada? E para a cama da mãe, hein? Ela tinha na cabeça. Eu quero fazer um dia com ele na cama da minha mãe. Olha o risco. Mas a mulher hebreia era assim. Ela tomava iniciativa, não tinha frescura com ela. Muito bom, muitos coraçõezinhos aí para a Sulamita. Sejamos um pouquinho de Sulamita, né? Comecemos aí a nos soltar mais. Olha, isso vai fazer a diferença. Vai ser bom demais. Vai ser bom demais. E sabe, professor, quando a gente fala sobre essa iniciativa da mulher, quando a gente fala sobre o que acontece ali na cama, né, entre o casal, a pergunta que eu mais recebo, a pergunta que mais fazem nesse Instagram, é a pergunta sobre o sexo oral. Aí eles falam assim, eu acho interessante, né? Porque aí começam a surgir umas classificações, sabe? Surge a classificação assim, olha, beijo pode. Olha, sexo oral, carícia pode, né? Sexo oral, ejacular na boca não pode. Né? A mulher também, ali no momento que tem o prazer dela, não pode na boca do homem também. Então, vamos esclarecer hoje, né, de uma vez por todas, o que a Bíblia traz sobre oralidade. Quando fala sobre oralidade, tá falando sobre beijinho, tá falando sobre ter prazer mesmo, essa pessoa será chegar ao orgasmo através do estímulo oral. Será que a Bíblia de fato fala alguma coisa sobre isso? Se fala, então, por favor, nos esclareça aí sobre esse assunto. Eliane, tem uns textos aqui espetaculares, 3 textos que tiram totalmente essa dúvida. Vários estudiosos creem, não são todos, não há uma unanimidade, temos que ser francos com isso, mas a maioria vê nesses 3 textos que eu vou citar que Cantares, de forma indireta, está estimulando que exista o sexo oral no casamento, mas desde que não seja uma substituição da penetração. Porque é através da penetração, corpo com corpo, que se cria o vínculo, né? Sim. Mas olha que interessante, olha esse texto dela falando, ó. Cânticos 2, verso 3, vou ler na Nova Versão Internacional. O seu fruto é doce ao meu paladar. Que fruto é esse, hein? Exatamente isso. Os especialistas têm visto exatamente isso. É o órgão do marido dela. E olha o que ela diz agora aqui, ó, Cantares 4,16, ó. Entre em seu jardim, meu amor. O que é jardim? É um eufemismo para a vagina da mulher. Então ela está convidando. Olha a iniciativa de novo. Venha fazer sexo comigo, né? E saboreie seus melhores frutos. Vixe, ou seja, que fruto é esse? Que fruto é esse? E diz ainda para saborear. Tem como saborear algo sem a boca? Não tem como. E tem como saborear só dando um beijinho assim bem, né? Também não tem. Só um selinho. É a mesma coisa, vai comer uma comida, né? Você se satisfaz só dando um beijinho no arroz ou no feijão? Não adianta nada, né? E esse terceiro texto é o mais, assim, direto, Eliane, que é Cantares 7, verso 2, ó. O seu umbigo tem forma perfeita,
como taça cheia de vinho de boa mistura. Você pergunta, Leandro, aonde que disse algo sobre isso? É que a palavra umbigo não é a tradução correta aqui nesse texto. A palavra umbigo no hebraico é a vulva da mulher. Então, o que, que o texto diz no hebraico? Sua vulva tem forma perfeita, como taça cheia de vinho e de boa mistura. O que, que se faz com a taça? Coloca-se aonde quando vai beber o vinho? Quem bebe? Na boca. Então, a Bíblia não se preocupa, né, em impor nada para a pessoa. Né? Tem casais que são felizes sem as carícias orais. E tem casais que são felizes com as carícias orais. Então, a Bíblia não tem nada a dizer contra, né? Oi, travou? Vamos ver se volta, meu povo. Tá me ouvindo? Oi. Voltou, voltou. Voltou. A Bíblia não tem nada que diz... Que diga assim, ó, faça, mas também não diz não faça, mas ela tem esses textos indiretos que nos mostram que fazia parte da sexualidade de Salomão e de sua esposa essas carícias orais, mas Sim. desde que não fosse um substituto, né, da relação que há com a penetração. Assim, quando a pessoa... eu li um livro muito interessante que ele fala assim, explicando, né, sobre a sexualidade, falando que não tem problema algum, esse autor sobre sexo oral, só que ele diz o seguinte, se a pessoa é viciada na prática oral, isso é um indício, olha que interessante que ele falou, que essa pessoa não teve a sua fase oral na infância satisfeita. Olha só. Né, não mamou o suficiente na mãe. Então a pessoa é fissurada naquilo. Só Sim. quer aqui daquele jeito e não quer de outra maneira. E aí às é vezes, prejudicial. Quando eu trago esse assunto, eu gosto sempre de trazer a ideia bíblica desses textos que o senhor mencionou, esses textos indiretos, e eu gosto muito de fazer um contraponto também com a ideia da pornografia. Porque olha só o que tem acontecido, né, hoje em dia. Infelizmente, muitas pessoas aprendem sobre sexo através da pornografia. E ela faz desaprender. Pois é, e aí o que acontece? Chegou um casal um dia pra mim, e aí me falou bem assim, a esposa disse, meu marido, ele quer que eu faça sexo oral nele, e eu fico ali pendurada 25 minutos, e aquilo pra mim é um sofrimento, Eliane. Outra chegou e falou bem assim, meu marido quer ejacular na minha cara. Então ele quer pegar assim, ó, e ejacular na minha cara. E quando eu escuto esse tipo de relato, eu vejo que a base não tá em Cantares, sabe? Não tá. A base tá em outro canto, chamado pornografia. Então eu queria que você me falasse, sabe, professor? Falasse para todo mundo que tá aqui ouvindo. Se a Bíblia coloca esses limites, né? Porque quando eu penso em sexo, eu penso em algo que é respeitoso, eu penso em algo que é em comum acordo, eu penso em algo que aumenta a intimidade com meu marido, que faz com que a gente se sinta bem um com o outro. E aí a gente começa a pensar assim, ok, a Bíblia, ela traz essa ideia da oralidade, de você desfrutar também desse prazer, num contexto, né, onde Salomão e Sulamita tinham se guardado, não existia doença, os dois estavam ali só saudáveis, isso saudáveis, é importante, né? Porque aí agora a gente pensa assim, será que existe um limite? E eu gostei muito quando você trouxe a ideia do vício. Porque, de fato, existem muitas pessoas viciadas, né? E aí acontece essa substituição. O sexo passa a ser interessante só se tiver o oral. Aí se tem que tirou fazer... o oral... Não tem mais nada. Então tem que fazer o quê? Nesse caso, tem que fazer uma psicoterapia para tratar essa criança interna que está carente, né? Enquanto não fizer isso, o vício permanece. Né? Exatamente. Ó, tem um texto, Eliane, que sobre essa tua pergunta, tem um texto que impõe um limite, sim. Tá? E é um texto muito importante, que os homens devem atentar para isso. Ó. 1 Coríntios 13, versos 4 e 5. Ó. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata,
não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. Ou seja, o verdadeiro amor não maltrata e não procura os seus próprios interesses. Então, quando um marido quer que a esposa fique ali 25 minutos fazendo algo, ou quer ter ejaculação e tudo mais no rosto sem que ela queira, ele não está seguindo o princípio de amor, 1 Coríntios 13. Porque o princípio do amor é o quê? Tudo tem que ser feito em comum acordo, e quando o outro não gosta, não pode se fazer. Até eu queria ler um parágrafo rápido aqui, Eliane, de um livro intitulado Entre Lençóis, que é do Dr. Kevin Leman. Ele escreveu assim, ó. Tendo esboçado os possíveis prazeres do sexo oral, ele ensina no livro dele até como... Mas olha o equilíbrio dele. Quero acrescentar que homens e mulheres não devem nunca, jamais forçar o parceiro a fazer qualquer coisa que não queira. Lembre-se daquele versículo. Oi. Gente, caiu a conexão com o professor. Vamos chamar ele de novo? Tava bom, né? Tava muito bom, mas a gente não desiste, tá bom? Estão me ouvindo direitinho? Aproveita esse momento agora, convida o povo que precisa ouvir essa live, certo? E vamos lá, eu vou convidar o professor Leandro Quadros de novo. Vou convidar ele aqui, vamos ver se a internet dele permite que ele volte. Estão me ouvindo já, né? Fiquem tranquilos aí. Aí, voltamos, Pronto. professor. Olha, se eu estava falando exatamente do o parágrafo que você estava lendo. E aí caiu. E aí caiu. Então eu vou Foi. concluir aqui, ó. Aí ele diz assim, ó, lembre-se daquele versículo, o amor não procura seus interesses. Então, não é uma demonstração de amor verdadeiro obrigar a esposa a fazer algo que ela não queira. Então, esse homem tem que deixar de lado esse egoísmo, parar com ajuda psicoterapêutica de ver pornografia. Por que eu digo psicoterapêutica, Eliane? Eu li um estudo que comprova que o vício na pornografia, a estrutura química do vício da pornografia é parecida com a estrutura química no cérebro do vício em heroína. É isso mesmo. Então, você imagina, se eu disser para um cara que é viciado em heroína, ó, pare de usar heroína. Não adianta. Ele tem que tratar. Então, para um marido que tem esse tipo de problema também, tem que dizer o seguinte, olha, você tem que fazer terapia, porque senão você não conseguirá abandonar a pornografia. Porque a estrutura química do vício dela é quase igual da heroína. Então, fala com o seu marido numa boa, não é? Não o constranja, mas diga para ele, olha, faça terapia, vai ser importante. Aí ele vai aprender a cuidar também dessa criança interna dele e vai diminuir essa necessidade que ele tem de ver pornografia. Exatamente. E é importantíssimo que a gente veja que qualquer exagero, qualquer coisa que maltrate, qualquer coisa que acabe com a sua individualidade, que acabe com o prazer entre vocês dois, não está fazendo bem, gente. Então a Não. gente precisa sempre buscar os princípios bíblicos, né, para o sexo. Dentre eles, que os dois se sintam bem, que gere prazer para os dois, que faça bem para o seu corpo, tá? E quando a gente começa a falar sobre esse faça bem para o seu corpo, professor, a gente entra em outra questão. Outra questão forte. Que você já sabe qual é. Gente, eu não combinei nada aqui com o professor Leandro Não, Quadros, mas viu? você sabe ligar os assuntos e a gente já percebe o que vai ser. Né? Muito bom, Então parabéns. agora a gente vai falar sobre sexo anal. Por quê? Eu sei que existem alguns textos lá na Bíblia que a gente olha e fala assim, não, mas esse texto aqui
não era em relação a homem e mulher. Esse texto aqui, ele era em relação aos homossexuais. Então, sexo anal entre marido e mulher, em comum acordo, tá liberado, professor? Pode fazer, tá tudo certo? Conta aí pra Olha, gente. Eliane, que coisa interessante. Mesmo que realmente, ó, na Bíblia, nós não temos um texto que fale mesmo sobre o sexo anal. 1 Coríntios 6:9, na tradução correta do grego, ele diz assim, ó, até vou ler na NVI, porque ele diz assim, ó, vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos. Então, realmente, o termo sodomia na Bíblia não se aplica à relação com mulher. Se aplica ao homossexual passivo. Então, o que a Bíblia condena realmente é a homossexualidade. Agora, Leandro, então quer dizer que está liberado? Não é assim. A Bíblia não trata do assunto, mas nós temos que avaliar tanto um aspecto fisiológico quanto psicológico, Sim, né? importantíssimo. No aspecto fisiológico, por exemplo, né? A vagina, ela tem camadas musculares apropriadas para receber um Aguenta, né? pênis. Sim, a Aguenta, vagina aguenta um pênis. aguenta. Essa fricção do pênis para a vagina, gente, às vezes, sabe, professor, as mulheres elas têm uma ideia de que a vagina é frágil. E eu falo o contrário, não, a vagina é super forte. A Uhum. vagina tem condição de receber um pênis, tem condição de passar um bebê, gente. Exatamente. Olha como essa vagina é forte. Ela foi preparada por Deus para receber a penetração. Só que quando a gente olha para o reto, para o ânus, a gente já vai ver uma outra estrutura, Não né? tem, ela não tem, por exemplo, 7 camadas musculares, não tem nada. E aí o que acontece? É visto que na relação anal, a gente não vai. Depois eu vou entrar no aspecto psicológico, mas continuando no fisiológico, o que, que acontece? Muitas mulheres, quando têm uma prática constante, né, do sexo anal, elas têm o afrouxamento do esfíncter. E Sim. esse é um problema. Ele causa o afrouxamento do esfíncter, faz com que ela tenha incontinência fecal. Então, às vezes, ela tem vontade de ir ao banheiro, só no subir uma escada ela já fez na roupa. E eu gosto de falar sobre esse ponto, porque como eu sou fisioterapeuta pélvica, o povo olha e Uhum. pensa assim, ó. Ah, esse esfíncter que o professor está falando, ele é que esfíncter, Eliane? Qual que é esfíncter? Não, gente. Ele está falando do esfíncter anal interno. Porque Isso a mesmo. gente tem o esfíncter anal externo, que se eu falar agora aí para vocês que estão assistindo a live, aperta lá como se você estivesse segurando um pum. Você vai usar o esfíncter anal externo. E o esfíncter anal interno, ele só relaxa em uma situação, quando você vai defecar. O esfíncter anal interno, ele vai estar sempre fechado, com exceção do momento onde você tem o reflexo evacuatório, e aí você vai lá, vai evacuar e aí vai se abrir. E outro detalhe importante é que a saída das fezes, porque ó, existe argumento para tudo, viu, professor? Então, Uhum. o povo vai falar assim: ah, mas as fezes muitas vezes têm uma espessura maior do que um pênis, como é que o pênis vai prejudicar o ânus? Então, vou ser bem sincera aqui. Ser Só que o bem que aberta. acontece? O ânus, esse esfíncter anal interno, ele tem um sentido de abertura que ele não é lesionado pelas fezes. Uhum. Mas quando vem o pênis de fora para dentro, acontece uma lesão do esfíncter anal interno. Uhum. Então, quando lesiona o esfíncter anal interno, é essa consequência que você falou mesmo, viu? É incontinência anal, que pode ser grau 1, quando você não consegue segurar um pum. Pode ser Uhum. grau 2, quando você não consegue segurar fezes moles. E pode ser grau 3, quando você não consegue segurar mais nada, até Olha fezes só. duras. Então, de fato, tem até algumas bíblias que falam assim, em um texto, e vão, como se fosse assim, professor, me corrija se eu estiver errado, e vão perceber no seu próprio corpo
a consequência, né? Quando a gente vai falando desses pecados sexuais e tal, Ah, tá. aí tem ali, né? E vão perceber no seu próprio corpo. Eu, de forma leiga, às vezes eu leio isso e eu penso assim, nossa, será que esse próprio corpo aqui não está falando do aspecto físico que vai ser comprometido quando a gente desvirtua, né, a vontade de Deus? E aí a gente pode entrar também na questão psicológica, né? Que É, geralmente é mais complicada, é. muito complicada também. Fale Por aí. que que é complicado, né, Eliane? Porque tem mulheres que sentem prazer no Tem, sexo anal e tem tem sim. mulheres que não sentem. Agora, o que que a questão psicológica nos leva a avaliarmos? Bom, tem mulheres que sentem prazer, ok, mas terminações nervosas só existem pelo lado na parte externa do ânus, não na parte interna. Então, alguns psicólogos dizem que a pessoa que tem prazer é porque isso é um registro psíquico, não é porque não é físico, né? Fisiologicamente, não tem como dar para. O máximo, né, que um casal pode fazer e que tem, diríamos assim, terminações nervosas, alguma carícia anal. É diferente. Por fora, é diferente. Agora, entrar realmente, a mulher pode ter impresso isso na mente por meio de um abuso, por meio de tudo que foi dito para ela desde a infância, aprendeu com as amigas e vai imprimindo. Então, o prazer, ele é mental, ele não é físico, porque o físico tá, o quê? Sendo prejudicado. E não pode acontecer, é incoerente, não é? E Sentir o número de pessoas que relatam dor também, né? é Então muito maior. você vai falar assim, olha, todo mundo sente dor no sexo anal? Não. Tem gente que não sente dor. Mas uma grande parcela de pessoas se queixam da dor, né? Uhum. Então fala assim, sabe, Eliane, é o que eu escuto. Sabe, Eliane, eu faço sexo anal porque eu tenho medo de perder meu marido. Ah, isso é uma Ele coisa que eu me quero comentar. cobra. Ele me cobra demais. E ele fica, inclusive, usando de chantagem emocional. E ele fala Ah, assim, não. né, uma violência emocional. E ele É vai uma falar violência. assim: olha, se você não fizer, eu encontro quem faça. Tem Né? que E dizer essa para ele. mulher, ela se sente acuada frente a esse marido que é agressor. E ela se sente acuada e ela acaba fazendo um mal para o próprio corpo dela para receber migalhas É, do entre amor aspas, bem né? entre aspas, desse homem que, na verdade, está diminuindo ela enquanto mulher, né? Então, será que existe algum princípio bíblico para que essas pessoas se fortaleçam, né, na palavra do Senhor e entendam a importância do corpo delas, da honra do corpo delas, do respeito ao Sim. corpo delas? Veja, em primeiro lugar, o homem que é viciado em sexo anal, tá? Tem homens que fazem esporadicamente, também não é certo, não estou dizendo que é certo, mas o indivíduo que é viciado, como no caso do esposo dessa mulher, é bem provável, as estatísticas mostram isso, que tenha sofrido um abuso na infância. Então, normalmente, a pessoa abusada sexualmente na infância, ela quer fazer com os outros o que fizeram com ela. E isso é até inconsciente. Ele acha que é um prazer, que é uma coisa, mas não. É uma forma de se vingar. Então, tem que avaliar esse aspecto. Segundo aspecto, minha irmã, quando você permite que ele chantageie você emocionalmente, você vai adoecer cada vez mais, tá? E uma doença emocional puxa a outra, tá? Começa ali com uma tristeza profunda, vem uma depressão, pode vir uma síndrome do pânico, uma fobia social, uma coisa puxa a outra, então você não tem que tolerar isso. E o princípio bíblico que a Eliane perguntou sobre o corpo tem um princípio que é extraordinário, que é 1 Coríntios 6,19. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Veja, o nosso corpo não nos pertence, ele pertence a Deus. E é chamado de santuário do Espírito. Então, qualquer coisa que provoque dor ou lesões desnecessárias está, sim, trazendo uma chateação, diríamos assim, para o Espírito Santo. Porque ele vê o corpo como sagrado. Eu gosto muito
dessa ideia, eu gosto muito desse texto bíblico, porque inclusive serve para outros aspectos que a Bíblia também não menciona, né, professor? A Bíblia não Sim, fala de droga, a Bíblia não fala de cigarro, exato. de Mas outros mas tem prejuízos, mas textos que mostram existe o princípio. o princípio, exatamente. Então, como é importante, Exatamente. né, as pessoas entenderem o princípio que está por trás. E aí esse princípio vai te proteger e vai te ancorar, né, em tantos aspectos. Isso é fantástico, muito legal. E você sabe que uma angústia das pessoas também é como se fosse assim, Eliane, será que a Bíblia fala alguma coisa de masturbação? Uhum. Aí, eles gostam muito de querer esse verso, do mesmo jeito que não tem do sexo anal, não faça. Tem da masturbação? Não faça. Tem algum princípio que a gente possa se ancorar em relação à masturbação? Né? E aqui, professor, queria deixar claro um aspecto, e eu quero que todo mundo que está aqui assistindo preste bastante atenção nisso. Quando eu estou falando aqui de masturbação, eu estou usando o conceito de sexo solitário, Ah, isso mesmo. tá? Então, a pessoa, ela tá sozinha buscando esse prazer, certo? Então, eu não estou falando aqui de uma carícia que você faz no seu marido, que o seu Isso marido aí faz em você. não Por tem que problema isso, algum. gente? Isso aí é excitação, É, não tá? tem problema nenhum. A gente precisa fazer exatamente como estava lá em lá Salomão e Sulamita. Um tocar o outro, um estimular o outro, porque é assim que a excitação vai crescer, tá? Então, quando a gente falar aqui sobre masturbação e esse princípio que o professor vai trazer pra a gente vai estar falando do sexo solitário. Você lá sozinho, sem querer procurar o seu parceiro, sem querer se relacionar. Aí traz para esse lado egoísta, só você e você mesmo. Autoamor, né, professor? Como falam hoje em dia, é É, autoamor, né? Então, será que a Bíblia tem alguma coisa sobre isso? tem. Ela tem um princípio que ela nos mostra, Eliane, qual é o plano de Deus para a satisfação sexual, tá? Veja, a Bíblia realmente não fala sobre masturbação, mas tem um princípio que nos mostra qual é o plano de Deus para a satisfação, que é 1 Coríntios 7, verso 9. Olha que curioso, o texto fala assim, ó. Mas, se não conseguem controlar-se, devem casar. Não diz assim, ó, podem masturbar-se. Não, ele já vai direto para o casamento. Caso não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que viver ardendo de desejo. Então, é o princípio de 1 Coríntios 7:9. Agora, a masturbação, infelizmente, depois do pecado, ela faz parte da vida, infelizmente, do ser humano. Uns mais, outros menos. O que se deve fazer? É sempre crescer. Tá? Então você não pode agora pensar assim, bom, o Leandro disse esse texto, então quer dizer que eu estou perdido, eu estou perdida, vou para o inferno. Não, não estou dizendo isso. Mas é importante você tentar crescer. Tá? Se você pratica com certa frequência, diminui com a ajuda de Deus. Né? Às vezes a masturbação pode ser também, Eliane, uma forma de aliviar a ansiedade. E aí não Muito, é, e aí não é muito. dessa forma que resolve o problema, não é? Tem que fazer um tratamento psicoterápico ou psiquiátrico para aliviar essa ansiedade. Uma vez eu aconselhei um rapaz, só aconselhei, porque eu tive que encaminhar ele para o médico, eu não podia ajudar ele. Alguns até vão dar risada da história, mas é fato, o cara contou para mim, isso eu estava pessoalmente. Ele tinha um transtorno tão grande que ele fazia sexo com a esposa todos os dias e se masturbava 5 vezes por dia, Nossa, que sofrimento, viu? tá? Para ele poder se sentir bem. Então, o que que acontece? Um caso desses, eu falei para ele, olha, você vai ter que ter um tratamento, além de psicoterápico, psiquiátrico, você vai ter que usar uma medicaçãozinha, tipo um castradorzinho químico, né? E aí eu descobri que ele foi abusado na infância. Né? Então ele vai ter que fazer o tratamento das duas formas. Então talvez algum internauta, Eliane, se identifique com uma coisa assim e às vezes fique pensando, o que eu faço? Já está aí a resposta. Busque ajuda profissional, não tem problema algum.
Eu, por exemplo, eu tive depressão há vários anos, não tenho mais, mas ainda me trato para o toque. Eu faço terapia até hoje, é uma bênção. Hoje eu saí da minha terapia, 17 horas fiz minha terapia, vim para cá, tô bem. Então não tem um porquê de você pensar que o psicólogo é um bicho do mato, um bicho papão. Ah, ele vai contar para alguém. O psicólogo não tá nem aí, não tem coisa que ele não tenha visto. Acho que o teu caso é a coisa mais grave que ele já viu. Não é nada perto de outras coisas que o psicólogo viu. Então, para com essa bobagem. Se você tem um problema, busque ajuda, porque você está se auto-sabotando. Sim. Você está se sabotando e privando-se da felicidade que Deus quer proporcionar para você só por causa de que você não quer buscar uma ajuda profissional. Isso não pode acontecer. Exatamente. Então, a gente sempre fala sobre o gatilho, né? Então, às vezes o gatilho Uhum. é se sentir ansioso, às vezes o gatilho é você ter tido algum tipo de decepção e não saber lidar com as Exato. suas emoções. Às vezes o gatilho é você estar com muita raiva. Então, quando a gente se conhece através da terapia, vai contribuindo para todo o processo, né? Então, Vai diminuindo. vai melhorando muito. E aí, É. a gente já está caminhando aqui para o final e eu preciso falar algumas coisas. Primeiro, para essas 1.500 pessoas que estão aqui, quero convidar todo mundo, viu, professor? Para vir para a semana Destrave Sua Intimidade. É uma semana que vai Ótimo. acontecer semana que vem, nos dias 8, 10 e 13 de junho. A gente vai estar falando sobre esses aspectos da sexualidade e como fazer com que essas pessoas elas tenham mais leveza sexual. E Ótimo. sempre assim, tá, gente? Levando em consideração a Bíblia, que é a nossa base, levando em consideração a ciência, que também nos norteia em inúmeros aspectos, que é uma Uhum. bênção também para o ser humano. E claro, né, cuidando do nosso aspecto físico, emocional e espiritual nessa semana. Então eu te convido, se você ainda não se inscreveu, vai lá no link que está na bio e se inscreva. Professor, a gente poderia ficar aqui um tempão, né? Um assunto muito bom de se falar. Você tem muita coisa para transmitir também para as pessoas. Eu fiquei muito contente de fazer essa live com você, né? Pude aprender também muitas coisas. E Que fico legal. feliz de ver que nós podemos, juntos, de alguma forma, tirar uma certa carga de algumas mulheres que não precisa essa carga estar sobre as costas delas, né? Exatamente. É isso que eu sempre falo. Eu quero que as pessoas tenham leveza na relação sexual. Eu quero que elas sejam felizes sexualmente, porque isso é o que Deus quer também, né? Deus quer que a gente seja feliz. Então, para a gente terminar, professor, conta aí para essas pessoas quais são os princípios bíblicos para o sexo. Quando Deus deixou ali para a gente a Bíblia, sexualmente, quais são os princípios envolvidos para o sexo? E a gente termina. Temos só mais 2 minutinhos porque o Instagram me corta. Perfeito. Vou falar então rapidamente de alguns. O primeiro e o principal princípio é o amor. 1 Coríntios 13:5, o amor que não procura o seu interesse, mas procura o interesse do cônjuge. E olha o que acontece, você pode pensar, mas e se ele não me agradar? Não, quando os dois querem agradar o outro, tá feito, tá feito. Quando ambos querem falar a linguagem de amor um do outro, tá resolvido, tá? Princípio do amor, princípio também da pureza, né? Hebreus 13:4 fala sobre a importância, né, de você preservar-se para o seu próprio cônjuge. Se você não conseguiu, peça perdão a Deus e siga a vida adiante, tá? Então, esses são alguns dos princípios que eu teria para dizer por causa dos 2 minutos, tá bom? Bom demais. A gente pode marcar outros momentos para a gente Com aprofundar em certeza. outros temas. E eu tenho certeza que vai ser uma bênção para todo mundo que estiver nos ouvindo. Aqui, publicamente, eu quero te agradecer por ter disponibilizado o seu tempo, o seu conhecimento, para que a gente se sentisse assim, abençoado, agraciado por sua presença. Então, muito obrigada, viu, professor? Obrigada pela sua presença. Que Deus continue te abençoando, Amém. cuidando de você, cuidando da sua família, das suas filhas, e que a gente possa trilhar esse caminho aí rumo ao céu, né? Então, Exatamente. muito Muito obrigada obrigado por também a esses você. momentos. Gente, obrigada por vocês que ficaram aqui, por vocês que aprenderam com a gente. Muito obrigada por cada pergunta que chegou. A gente às vezes não dá conta de tudo, né? Mas a gente tenta. Então, outros momentos virão para a gente conseguir, né, esclarecer outras perguntinhas também.
E fiquem com Deus, boa noite, aproveitem. Se não assistiu tudo, volta lá que vai ficar salvo, tá bom? Tchauzinho para vocês. Boa noite, professor. Boa Obrigada noite por a estarem aqui com todos. a gente. Até Tchauzinho, logo. todo mundo.